de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, de maneira muito especial, queridas mulheres, quero saber quem que está nos visitando pela primeira vez aqui na Canção Nova. Levanta a mão, por gentileza. Que bom, sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe. E as mulheres que vieram participar do acampamento, levanta a mão. Ai, que bom, já tem bastante. Vieram de onde vocês do primeiro banco? Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. E vocês aqui atrás? Você de verde, de onde? São Paulo. Do Rio Grande do Sul, onde mais? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ó, o sotaque já denuncia, né? E vocês? Garanhuns, Recife, Pernambuco? Cordeiro é onde? Pernambuco também? Rio de Janeiro. Que bom, não vou perguntar a todo mundo, né? Senão... Muito carioca aqui, que bênção, né? Meus irmãos, minhas irmãs em especial, as mulheres que estão aqui, que estão em casa, eu dirijo todo o meu carinho, meu respeito a vocês, né? Como sacerdote, como pai espiritual. Você sabe que quando eu fui escrever o meu livro A Cura da Alma Feminina, né? Foi em 2018. Eu estudei bastante, não porque a mulher seja complicada, mas porque a mulher é muito preciosa, né? E tem muito desdobramento, né? Afetivo, emocional, psíquico, que o homem não tem. Então, para um homem entender, de fato, você tem que estudar, você tem que compreender, né? Então, me fez muito bem entender, mas ao mesmo tempo eu dizia para mim mesmo: olha que ousadia desse rapaz, né? Homem, padre, escrevendo para as mulheres, né? Mas a gente ouve, né? Como sacerdote, a gente ouve as confissões, a gente atende vocês, né, filhas? E a gente pode dizer com propriedade, né? Eu tenho um padre amigo que dizia que tem coisa que a pessoa não vai contar para a mãe e para o pai, mas conta para o padre, né? Então a gente vai aprendendo o estudo, a experiência, a graça de Deus, sobretudo, em primeiro lugar, né? Vai nos ensinando. Então, nesse final de semana, tenha certeza que vocês vão ouvir uma palavra da parte de Deus, que vocês vão receber tudo que Deus tem preparado para vocês aqui, né? Vai ser muito especial, não só porque é o Dia Internacional das Mulheres, mas também porque Deus, no seu coração, no seu desígnio providente, já reservou graças para vocês, já reservou bênçãos para vocês nesse final de semana. E você sabe, eu não vou adentrar tanto hoje na realidade de vocês especificamente, como o padre já disse, eu peço aí para vocês nessa compreensão, porque ainda eu preciso, como sacerdote, falar um pouco daquilo que é o tempo que nós estamos vivendo. Então, claro, isso serve para as mulheres, mas serve também para os homens, para todos nós, porque, gente, nós como cristãos, como católicos, nós não podemos viver de qualquer jeito um tempo tão singular, tão abençoado como é a Quaresma. Nós estamos no terceiro dia da Quaresma, e o Evangelho de hoje é muito importante, fala de uma coisa muito especial. Então, para refletir sobre o Evangelho de hoje, eu convidei, né, para a nossa homilia, um mestre, alguém muito especial, que eu gosto muito, admiro muito, que é Santo Agostinho. Eu quero ler com vocês, partilhar com vocês um escrito de Santo Agostinho, lá do século IV, no qual ele explica a importância da penitência, o porquê fazer penitência e as consequências do não fazer penitência. Então, como eu disse, a introdução desse acampamento é uma introdução também dentro da realidade da Quaresma, e prometo que amanhã e domingo o padre vai mergulhar mais na realidade específica de vocês. Pois bem, vocês viram que Jesus no Evangelho, ele foi questionado. Você sabe que é complicado, né, essa questão. A gente que é padre passa um pouco do que Jesus passou. Porque veio João Batista
que era muito austero, né? Quem estudou bem aquilo que a gente chama de cristianismo primitivo, entendeu que João Batista, gente, ele era mais famoso que Jesus no início, muito mais famoso. As pessoas achavam que ele era o Messias, só que ele era austero, veja bem, ele comia gafanhoto, mel silvestre. A senhorita tem esse tipo de dieta para emagrecer ou não? Me diga. Mel engorda, tá? Cuidado, o gafanhoto você pode comer, tipo, manda até um ketchup. Mas imagina, ele era austero, ele vivia nos desertos, né? Então alguns judeus começaram a falar assim: nossa, mas esse homem é muito duro, né? Só que muitos começaram a gostar, porque olha, é o tal negócio, eu não sei que atração que tem. O pregador começa a mandar todo mundo para o inferno e descer além, o povo ama, não sei porquê, mas enfim, é assim que funciona a psicologia humana. Tem alguma coisa por trás aí que eu não desvendei ainda. Mas João Batista era esse tipo de pregador, austero, todo mundo está no inferno, é assim. Só que muitos gostaram e muitos não gostavam. É sempre assim, né? Vem um padre X, a pessoa gosta, o outro padre não gosta. Aí eu não gosto do padre, por quê? Porque ele é muito tímido. Aí eu não gosto do padre agora, mudou, por quê? Porque ele fala demais. Eu não gosto do padre, porque ele não reza. Porque ele só fica rezando. Nunca está bom, né? Mas enfim, João Batista estava passando e veio Jesus. Só que Jesus, ele era acostumado ao quê? A ir nos casamentos, não jejuava tanto, era mais festa. Por quê? Porque a presença de Jesus lá, presta atenção, ela concretizava aquilo que a gente chama de as bodas de Deus com a humanidade, o casamento de Deus com a humanidade. Ou seja, o Filho dele se fez homem e veio habitar entre nós, para redimir, nos salvar do nosso pior inimigo, que era o pecado. Então, eles estavam falando: mas por que você não jejua? Uns reclamavam porque João Batista jejuava, né? Outros reclamam porque Jesus não jejua, né? A gente que é padre tem que tomar cuidado, tem hora que tem que fechar o ouvido, né? Ou quem é um líder, porque nunca está bom, mas enfim, não é esse o assunto. Então questionaram os discípulos de Jesus: por que o seu mestre não jejua? Aí Jesus ouviu e deu essa resposta brilhante. Jesus disse: olha, o convidado de um casamento, eles podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Você sabe que nós ocidentais, pleno século XXI, nós não temos noção, gente, do que um casamento representava para um judeu no Oriente Médio, e o que um casamento representa para um meso-oriental, né, alguém que mora ali, seja muçulmano, seja judeu, no Oriente Médio até hoje. Você não tem noção. Um dia eu estava em Israel, na Terra Santa, e eu vi um casamento dos cristãos ortodoxos, né, que lá tem muito cristão ortodoxos, os cristãos que estão lá. Gente do céu, a noiva com uma coroa, uma festança. O pai da noiva gastou metade do que ele tinha para fazer o casamento, porque para eles é muito importante. Aqui no Brasil não é difícil gastar metade do que você tem também, né? Os casamentos estão caros. Mas é que lá são dias de festa. Na época de Jesus, eles celebravam 7 dias de casamento. Você tem noção do que é isso? 7 dias e 7 noites bebendo vinho. Imagina o que não saía nesse casamento, né? Ainda bem que não tinha funk naquela época, né? E o povo usava um pouquinho mais de roupa, né? No Oriente Médio se usava e se usa. Mas enfim, então quando Jesus falou isso, para os contemporâneos dele, todo mundo entendeu. Porque para nós, às vezes, parece um casamento. Vai lá, põe uma gravata, né? Põe aquela roupa, tal. Aquela roupa para esconder a barriga, murcha a barriga e coloca a cinta lá, aperta para tirar foto bonita depois, né? Mas não, quando Jesus falou isso, para eles tinha um outro sentido. Então eles entenderam: opa, casamento? Seria ridículo para um judeu jejuar num casamento, gente. Por quê? Porque o pessoal viajava de longe. Eles matavam os novilhos, eles matavam os cabritos. Só que Jesus disse uma coisa no final. Com certeza você prestou atenção. Jesus disse: vai chegar um tempo que o noivo lhes vai ser tirado. Então eles jejuarão. Quando é esse tempo que o noivo vai ser tirado? Quando? É o meu tempo, é o seu tempo, é o nosso tempo. Jesus, ele continua na igreja, presente na Eucaristia? Sim. Presente na Assembleia, reunido em nome dele? Sim. Presente na palavra? Sim. Mas não presente em pessoa. O noivo foi tirado. Um dia ele vai voltar, sim ou não? Ele vai voltar para nos redimir. Mas o noivo foi tirado, ninguém pode negar. Então nós somos esse tempo, nós vivemos nesse tempo. Por isso, para nós, o jejum é importantíssimo. Eu digo para você, seja você homem, seja você mulher, seja você jovem, nós precisamos do jejum. E Santo Agostinho vai nos ensinar por que nós precisamos do jejum. E veja bem, gente,
Eu quero ser bem concreto, o jejum não é abstrato. Tem gente que fala assim, ai padre, eu faço jejum de sentimentos tóxicos. Eu faço jejum de pensamentos do mal. Meu irmão, jejum é ficar sem comer. Ponto. É isso. Você pode fazer uma abstinência. Claro, não falar mal dos outros não é uma coisa que você tem que fazer na quaresma. É uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né? Aí na quaresma eu não vou falar mal, né? Na quaresma eu não vou mentir. Não, isso são pecados, a gente tem que lutar. Mas o jejum é a mortificação da carne. E tem gente que fala assim, padre, eu não gosto, eu não vou fazer jejum. Gente, Deus nos chama a ser santos, sim ou não? E não teve um santo na história da igreja que foi santo sem jejuar. Nenhum. Ai, padre, mas aqueles santos que estavam de cama. Pô, o cara está de cama, né, meu amigo? Doente. Ele não precisa jejuar, ele vive uma penitência, né? Eu quero dizer, o caráter penitencial é intrínseco, faz parte da santidade. E nós precisamos, e você sabia, filho, filha, que todas as religiões do mundo, de alguma forma, reconhecem o jejum. Até você pega as religiões da Índia, as religiões orientais, você pega os muçulmanos. Quando eu vejo os muçulmanos jejuando, eu falo assim, nós somos kids, né? Nós somos crianças. No Ramadã, eles jejuam 40 dias. Você tem noção do que é jejuar 40 dias? E você, na sexta-feira, eu não consigo, pá. Não consigo tirar o café. Ah, deixa de ser mole. Não você aqui, eu digo pessoas de outros estados que estão assistindo. Aqui só tem gente firme. Olha só, olha para quem está do seu lado, olha só. Essa mulher de Deus, esse homem de Deus. Essa daqui mesmo ali, ó, vive só de Eucaristia. Nem come mais, fiquei sabendo. Sei. Mas, gente, brincadeiras à parte, todas as religiões reconhecem, além do cristianismo, que o corpo da gente precisa de moderação. Nosso corpo, todas as religiões reconhecem que o prazer excessivo pesa. Então, a quaresma e o jejum nos chama a sobriedade. E veja bem, eu fico admirado, as pessoas quando quer fazer uma dieta para emagrecer, quando quer fazer um jejum intermitente, né? A pessoa arrebenta. Mas na hora de fazer um jejum com um propósito espiritual, mas também parece que é o cão que atenta a gente, né? Esse dia eu estava fazendo jejum e recebi, sem brincadeira, no dia do jejum eu recebi 3 bolos. Falei pro cão, vou jogar na sua cara. E um dos que eu mais gosto, vou ser sincero para ti. Eu não vou ficar falando, depois o povo manda, né? Esses dias, tempo atrás, eu caí na besteira de falar que eu gostava de paçoca na missa, né? E chegou uns 5 pacotes de paçoca lá em casa. Então, eu não vou nem falar que bolo que é, né? Mas eu ganhei no dia do jejum, rapaz, um bolo, eu vou falar para ti. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele piscou para mim, eu pisquei para ele. Eu falei, sai capeta, hoje não. Mas parece que quando você vai estar fazendo um jejum intermitente, tão chique essa palavra, né? As coisas funcionam, mas a hora que você coloca um propósito espiritual, meu amigo, dói a cabeça, dói tudo, não é? Mas eu posso te dar um segredo assim, muito espiritual para você, muito espiritual. O dia que você jejuar e você sentir bastante, posso te contar um segredo, o que vai acontecer com você? Nada, você não vai morrer. Pode ter certeza disso não, né? Esse tempo atrás eu estava fazendo um jejum, doeu a cabeça, doeu tudo, e olha o tamanhozinho do padre. Imagina manter aqui, ó, esse pezinho 45. Cara, eu fiquei, parece que é uma coisa, mas depois que passa, você vê, você não morre. Você vai se educando, você vai ensinando o seu corpo a moderar, você vai ensinando o seu corpo a dizer, a viver o sim, a viver o não, não é? Ontem eu refletia, usando um outro discurso de Santo Agostinho. Santo Agostinho falava que o livre-arbítrio, ele tem um tratado sobre o livre-arbítrio, é uma bênção. Só que ele se torna uma maldição se você não educa a sua vontade e se você não tem uma vontade livre para optar pelo bem. Por exemplo, uma pessoa que é condicionada pelo ódio, pelo vício, como Hitler, que usou o seu livre-arbítrio para matar milhares de pessoas. Ele era livre. Porque Santo Agostinho explicava, se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós viveríamos como fantoches e nós não teríamos condição de amar, porque só quem é livre ama. Se você está obrigado a ir à igreja, você não está amando a Deus, né? Então, o livre-arbítrio é maravilhoso, mas a gente tem que educar a nossa vontade para escolher o bem, porque senão a pessoa viciada, ela não consegue dizer não, ela só diz sim. Ela diz, eu não vou usar. Eu já vi isso acontecendo, gente, é tão triste. Um rapaz, um gurizão, dizendo, eu não vou usar droga, e lutando, de repente a esposa deu dinheiro para ele comprar leite para as crianças, ele foi e trocou por cocaína. Porque ele não conseguia. Ele perdeu o exercício da livre vontade.
Claro, ele é um viciado, mas a gente também perde em outros detalhes. Então o jejum ele vem fortalecer a nossa vontade, que está tão fragilizada, sabe? Está tão viciada no prazer, no fácil. E como eu prometi, Santo Agostinho explica, tem um texto muito bonito, que se chama Sobre a Necessidade de Fazer Penitência. Santo Agostinho vai explicando o porquê. Porque não é, filho, filha, que Deus quer que você sofra somente, né? Então eu vou sofrer, Deus quer que eu sofra. Se fosse assim, você pegava o martelo e ficava batendo no dedo, né? Tal. Não é isso. É porque o seu corpo precisa, sabe? Se você não se torna senhor do seu corpo, o seu corpo vai se tornar o seu senhor. Né? Como dizia Santo Tomás de Aquino, que o corpo é o cavalo e a alma é o cavaleiro. Se a alma não se torna o cavaleiro, a alma vai se tornar o cavalo e o corpo vai subir sobre. Vai dominar, entendeu? Então a gente tem a alma onde Deus habita. Você está entendendo? Pergunta para quem está do seu lado. Você está entendendo? Isso é muito importante. E eu também quero falar sobre o jejum para as mulheres, porque vocês, mulheres, têm uma função muito grande, eu vou falar sobre isso mais na missa, amanhã, de intercessão. Vocês receberam de Deus uma autoridade espiritual muito grande. Eu posso dizer da minha própria história, eu só estou aqui e sou padre, porque a minha mãe orou por mim, minha mãe jejuou por mim. Na época eu não lembro se ela jejuava, mas com certeza deve ter jejuado, porque o menino deu muito trabalho na época, né? Então, por causa da vocação, da oração da minha mãe, eu estou aqui. Amanhã eu posso falar mais sobre isso com propriedade. E quantos padres que eu conheço, padre que é um homem consagrado a Deus, que me disse, tempo atrás eu conheci um padre, que a família dele era de uma religião ocultista. Não tinha ninguém cristão, mas ele tinha uma avó católica. E enquanto estava a casa caindo lá, a avó dele pegava e falava: vamos na missa comigo, filho? Vamos rezar o terço comigo? Ele criança. Claro, a avó era esperta, se você for eu te dou um doce, né? A avó sabia negociar. Criança você sabe, né? Estuchou doce no menino, e o menino cresceu católico, e mesmo numa família que não tinha nada a ver, ele se tornou um sacerdote, e hoje é um padre bom, por causa da avó. Quantas pessoas são salvas por causa da oração de uma avó, de uma mãe, de uma irmã? Vocês têm autoridade espiritual que Deus lhes deu. Eu poderia citar aqui muitas passagens bíblicas que corroboram isso, amanhã eu posso falar mais, mas você vê a cananeia, a mulher cananeia, você vê Maria nas bodas de Canaã, você vê a intercessão de Esther, você vê a intercessão de Ruth. A Bíblia é repleta de mulheres que mudaram a história pelo poder da sua oração, do seu jejum. Esther, que jejuou e mudou uma sentença de morte que havia de extinção contra todos os judeus. Então você precisa, filha, receber essas armas, sabe? Esses instrumentos para você, essas armas, né, espirituais, para você lutar a batalha pela sua salvação e pela salvação dos seus também. Então, Santo Agostinho foi explicando, voltando ao assunto, por que a gente tem que fazer a penitência? Primeiro lugar, ele está dizendo, primeiro lugar pelo qual você tem que fazer a penitência, primeira razão, perdão. Nós temos que fazer a penitência porque, ele explica, nós podemos sozinhos nos perder, mas nós não podemos sozinhos nos salvar, diz Santo Agostinho. Você pode se perder, eu vou fazer tudo errado. Você pode, mas sem a ajuda divina você não pode se salvar. Então a penitência é uma maneira de você abrir caminho para a graça de Deus te salvar, explica Santo Agostinho. Outra coisa, outra razão que ele dá, nós precisamos, fazendo a penitência, reconhecer os nossos pecados. Isso é muito importante, ele fala sobre o reconhecer os pecados. Porque quando você reconhece os seus pecados, Deus os desconsidera. Mas quando você desconsidera os seus pecados, Deus os reconhece e pede conta deles para você. Então a penitência é uma maneira de reconhecer o pecado, né? Assim como Davi. Lembra Davi depois daquele pecado grave que ele cometeu, saindo com a mulher de Urias, engravidando, mandando matar Urias na guerra? Ele rasgou as vestes, que era sinal de penitência, né? Jogou cinza sobre a cabeça, que naquela época era sinal de penitência, e ficou jejuando por quase 2 dias, sabe? Então, ele reconheceu a sua iniquidade, e ele compôs aquele salmo lindo, o Salmo 51, que geralmente os padres pedem para nós lermos, né? Depois das nossas confissões. Eu reconheço a minha culpa, diante de mim está o meu pecado, foi só contra vós que eu pequei, eu pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Olha que lindo, você reconhecer. Depois Santo Agostinho diz, isso que eu falei, né? Se nós desconsideramos os pecados, Deus os reconhece e se vinga de nós.
E ele fala depois, eu vou explicar mais depois as razões para a penitência, mas antes ele fala também os obstáculos que nos afastam da penitência. Olha o que Santo Agostinho fala. Primeiro, a propensão a nos desculparmos, né? Ah não, a minha vida é muito difícil, né? Tem gente que fala, padre, a minha vida é uma penitência, né? Cachorro, sem vergonha. Você está morrendo na cruz, você é Marte. Alguém, como no Império Romano, lembra que os primeiros 4 séculos da igreja, você falava, eu sou cristão, eles cortavam a sua cabeça. Você está sofrendo uma perseguição como essa? Eu não menosprezo os seus sofrimentos, eu tenho certeza que talvez na sua vida existam sofrimentos, mas a gente não pode, gente, criar esse hábito de nos auto-indulgenciar constantemente. Ah, eu mereço, né? Tem lugares nos quais as pessoas falam, mas eu preciso dessa bebida. Pouca gente que eu ouço falar, eu preciso ali ajoelhar diante do Santíssimo, padre, ficar 1 hora. Você não ouve. Mas eu preciso dessa bebida, eu preciso desse filme, eu preciso, padre, daquele pecado, eu preciso, sabe, ter o happy hour, né? Eu respeito nossa necessidade de lazer, mas e a holy hour, né? A hora de adoração, você não vai ter? Ou seja, a gente está descansando do jeito errado. A gente precisa aprender a descansar santamente, descansar em Deus. Então Santo Agostinho fala, primeiro que nos afasta da penitência é a propensão a nos desculparmos, a nos indulgenciarmos, ou seja, você sofre demais, não precisa fazer penitência não. Ah, sua vida é muito difícil. Filho, eu sei que existem sofrimentos na minha, na sua, na nossa vida, e eu os respeito, mas isso não pode barrar a nossa busca de santidade, sabe? Nosso desejo de crescer na intimidade com Deus. E o jejum, ele é muito importante. Santo Agostinho continua dizendo, outra coisa que impede a nossa penitência, ele diz, a dificuldade de reconhecer os nossos erros e a facilidade de atribuir os nossos erros sempre a outras pessoas, né? Ah, eu não vou fazer penitência porque os meus sofrimentos, padre, os meus pecados, na verdade, são culpa do meu marido, né? Meu marido não me dá atenção, ele não me ouve, padre. Ele não me ouve, eu não sei o que acontece, viu? Vou confessar uma coisa pública aqui. Depois de uns 10, 12 anos de casado, é o que eu mais escuto, né, as mulheres falando. Meu marido não me ouve. Aí você vai conversar com o marido e ele fala assim, mas padre, o que quer que eu faça? Eu estou lá do lado dela. Né? São as diferenças. O jeito do homem amar, muitas vezes, é estar ali do seu lado. Ele está dizendo, eu estou aqui. E às vezes, a outra pessoa, né, a mulher, ela espera uma interação maior. Por isso que a gente tem que conhecer, aceitar, integrar as diferenças e amar, né? Claro, o homem é assim, a mulher é assado. Não, se para a tua mulher é importante falar, ou para o teu marido, você vai fazer o esforço da renúncia para amá-lo, né? Naquilo que você não tem de dom natural. Isso é outro assunto. Mas a gente precisa reconhecer os nossos pecados, de Santo Agostinho. Não atribuir aos outros. Ah, eu estou errando porque meu marido faz minha vida difícil. Eu estou errando porque meu pai não me amou, padre, quando eu tinha 5 anos de idade. Ele não me deu uma bicicleta. Quantos anos você tem? 50. Meu amigo, supera isso aí, né? Vai para frente. Eu já contei essa história e é verdade, Deus sabe. Atendendo um casal, eu fui celebrar, dar uma bênção de 65 anos de casado, né? No casal. Aí eu perguntei se tinha alguma coisa que eles queriam falar, tal. Aí a mulher falou depois, não, pai, eu ainda tenho mágoa dele e tal. Eu falei, minha filha, vou rezar pela senhora. Mas o que aconteceu, né? Não, padre, na lua de mel ele me fez isso, fez aquilo. 65 anos de casamento, eles estavam celebrando. Na lua de mel, você lembra disso ainda, senhora? Né? Mas tem gente que é assim, né? A gente sempre está atribuindo ao outro. Por isso que eu não faço penitência, por isso que eu não mudo de vida, porque o outro não faz a minha vida boa. Filho, assume a sua salvação nas suas mãos. Filha, é você que precisa lutar, sabe? Santo Agostinho continua. Outra coisa que nos impede a fazer a penitência é o desencorajamento, né? A falta de ânimo espiritual. E quarta coisa que ele diz, que nos impede de fazer penitência, é a presunção, né? A de achar que eu não sou tão pecador assim, né, padre? Por que eu preciso fazer jejum? Ah, padre, Deus sabe a minha vida, né? Eu não roubo, não mato. Mas fala mal dos outros. Cheio de mágoa no coração, orgulhoso, julgador. Não vocês aqui, eu estou dizendo. Estou falando eu vim de outro país há poucos dias. Mais lá que eu vi, sabe, essas coisas. Aqui não tem, não, jamais, né? Às vezes a gente olha, está tão impregnado o julgamento, né? E claro que as mulheres têm mais dificuldade disso, assim. Mas assim, às vezes olha e fala, olha aquela bolsa daquela menina. Olha aquele tipo de vestido, não deve ser gente boa. Vestido, minha filha, o que é isso? Você viu o vestido da mulher, você já está... Não, aquele tipo de chapinha, padre, não é mulher do bem.
Mas eu queria saber qual que é o critério para definir essas coisas, né? Mas às vezes, estou brincando, claro, mas às vezes o julgamento, a gente, está entranhado na gente, sabe? O definir os outros, o julgar, o nos sentir tão superior, tão santos. Santo Agostinho está dizendo, isso aqui é a presunção, né? Agora, olha o que o Santo Agostinho falou ainda. Eu vou ler bastante no literal o que ele disse. Deus prometeu o perdão ao arrependimento, mas Ele não prometeu dar tempo para se arrepender. Continua Santo Agostinho. Que ninguém, então, adie a sua conversão. Que ninguém prolongue a sua vida ruim, ou seja, o seu longo mal, quando pode ter uma boa vida, ou seja, o seu longo bem. Quando eu li isso aqui, nossa, eu fiquei assim, no bom sentido da palavra, em pânico espiritual. Porque é verdade, na Bíblia Deus prometeu sempre perdoar quem se arrepende. Mas Ele não prometeu dar tempo para quem está vivo no pecado se arrepender. Ou seja, é agora que eu preciso buscar a minha conversão. É agora que eu preciso buscar a penitência. É agora que eu preciso começar a minha vida de jejum. É agora que eu preciso me emendar, né? Abandonar o que é ruim. E veja bem, eu penso, esses dias, hoje eu ouvi uma explicação de um padre muito sábio, que eu gosto muito, falando sobre uma coisa muito importante que eu nunca tinha pensado. O padre estava dizendo que às vezes nós não temos consciência da maldade do pecado, da gravidade do pecado. Porque veja bem, gente, o pecado é algo tão grave, tão sério, que o que foi a única coisa que venceu o pecado? Me diga. Qual? O que foi que venceu o pecado? O sacrifício de Deus na cruz. Ou seja, se fosse uma coisa fraca, você acha que Deus precisaria se fazer homem e morrer na cruz para nos libertar disso? Santa Teresa d'Ávila dizia que se o nariz das nossas almas cheirasse bem, nós sentiríamos o quanto fedem os nossos pecados, o quanto apodrecem as nossas almas. Então não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. É claro que na intensidade há uma variação, mas às vezes a gente está dizendo, padre, eu sou uma pessoa do bem, mas e os pecados internos enraizados? Nós precisamos lutar contra eles, porque Deus vai perdoar a nossa luta, o nosso arrependimento, mas Ele não vai dar tempo para a gente ficar vagando, sem buscar a conversão sincera do coração, do que está dentro, dos pensamentos. Imagina se todo mundo aqui pudesse ouvir cada pensamento que você teve até a hora que chegou na missa. Não estou julgando os seus pensamentos, que eu não sei, né? Os meus. O que será que viria à tona? Seria objeto de louvor? Objeto de reprovação? Seriam julgamentos? Porque São Paulo disse aos Filipenses, somente o que é bom, louvável, de boa fama, digno, justo, habitem os vossos pensamentos. Eu sei, é uma luta. Mas a gente não pode achar que o pecadinho está bom, não. Quaresma é tempo de combater até as pequenas coisas que estão destruindo nossa alma. Você já ouviu falar da metáfora do cupim? Eu gosto demais dessa metáfora. É um pesquisador americano que escreveu um livro para casais chamado Metáfora do Cupim. E ele é estudioso mesmo, né? Psiquiatra, sei lá. E ele descobriu o seguinte, a metáfora do cupim é que ele estudou casamentos ali por 25 anos, relacionamentos, e definiu padrões de relacionalidade, do que dá certo ou não no casamento. E sabe o que ele concluiu depois de 25 anos de estudo? Que nunca um casamento, raramente um casamento é destruído por uma coisa grave, séria, direta. Mas o dia que ele estava pensando em colocar o tema do livro dele, ele foi na casa dele e viu uma porta comida por cupins, né? Uma portinha lá da casa dele. Você sabe que o cupim é um bichinho desse tamanhozinho, né? Bem pequenininho. Mas o bicho é danado. Se um bichinho desse tamanho, ele entra na tua porta, ele acaba com a porta da sua casa. Ele come madeira, né? Para a gurizada que não sabe o que é cupim. Ele come madeira, ele come os batentes das portas. Antigamente, né? Os materiais das portas eram diferentes, então tinha muito mais cupim. Quem tem mais janeiro já viu mais cupim, né? Mas ele disse que o que destrói um casamento são esses cupinzinhos, as coisinhas que vão se juntando e vão comendo a madeira do amor, a madeira da paz, a madeira da comunhão, a madeira do diálogo. E isso também é verdade para a vida espiritual. Talvez você a vida inteira está combatendo aqueles graves pecados. Ótimo, filho. Mas você e eu precisamos também combater os pequenos cupins que estão devorando a caridade na nossa alma, que estão devorando o amor, o perdão, a santidade na nossa alma.
a inveja, tantas coisas. Às vezes, sabe, você está sendo levado pela inveja. Quantos comentários a gente faz motivado pela inveja? É um cupim, é preciso combater. Não é de acordo com a vontade de Deus. E isso, filho, filha, nos faz andar para trás. Então Santo Agostinho está dizendo, continua: o ser humano é capaz de praticar o mal, mas não é capaz de curar o mal. Mais uma vez eu digo isso que ele já tinha dito, agora ele vai explicar, né? Por isso a gente precisa da penitência. E ele disse, olha, não é verdade que quando queremos, podemos golpear e matar a nossa carne, né? Machucar a nós mesmos. Mas para nos curar a gente tem que correr para o médico. Porque nós não temos o poder de nos curar a nós mesmos. E muitas enfermidades. Você tem o poder de se machucar. Você tem o poder de bater o seu carro e se arrebentar. Mas você não tem o poder de pegar a sua mão, se consertar e já sair andando. Não, você precisa do médico. E Santo Agostinho está dizendo, a gente se fere com o nosso pecado, mas nós não temos o poder de nos curar do nosso pecado. Então por isso a penitência é necessária. A reparação pelos pecados passados. Santo Agostinho continua dizendo, não invente desculpas, faça a penitência e acuse o seu pecado, para que puna você mesmo, para que você não seja punido por Deus. E ele explica, se você quer que Deus ignore as suas faltas, reconheça-as e faça a penitência, pois o pecado não pode ficar impune. Não convém, não é possível, não é justo que seja assim. Como ele não pode ficar impune, puna-o então em você mesmo, fazendo penitência. Você está entendendo o que Santo Agostinho está explicando? A profundidade disso aqui, nenhum pecado pode ficar impune, porque ele é uma ofensa grave contra Deus. Ele é uma ofensa grave, ele é uma desordem grave, nos ensina o catecismo. Então, para não sermos punidos, nós temos que punir a nós mesmos. É uma linguagem, né, metafórica que Santo Agostinho diz, através da penitência, do jejum. O jejum é importante, né, como na sexta-feira, na quaresma, é aconselhável, todas as sextas nós fazemos, mas também as penitências. Talvez, não sei se você já fez, mas é hiper aconselhável na quaresma nós fazemos a penitência de alguma coisa que a gente gosta, ou de café, ou de chocolate, sabe? Punir a nós mesmos para que nós não sejamos punidos. Olha só o que ele diz. Continuando, Santo Agostinho explica. É preciso evitar a tentação de atribuir o seu pecado ao diabo, ele está dizendo. Olha o que ele explica. O diabo fica muito feliz quando você diz, foi o diabo que me acusou. Porque aí você caminha para ser como ele, para a perdição, né? Ele fica feliz. Padre, eu sou muito fraco, então o diabo me tentou e eu caí. Ele fala, que bom, continua assim. Não, Santo Agostinho diz que a postura certa é reconhecer diante de Deus e diante do sacerdote na confissão, não, eu pequei. Eu fiz o que eu não devia fazer. Reconhecer, Santo Agostinho fala do poder do reconhecer o seu pecado diante de Deus. Reconhecer como Davi, eu pequei só contra vós, sabe? E Santo Agostinho vai explicando que o jejum, ele é curativo para a nossa alma. Como quando um médico te dá uma receita de uma coisa, você já percebeu? Te dá uma receita para você curar um resfriado, você toma um remédio tal, você toma um chá tal. O jejum é uma medida curativa do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque ele vai justamente ordenar as desordens da nossa carne, as más tendências, as más inclinações. Ele vai colocar as coisas no centro, porque no jejum a tua carne pede, me dá isso, você diz, não, eu não vou dar agora por Deus. Me dá comida, não vou dar por Deus. Por quê? Porque você está vivendo a mesma experiência que Jesus viveu no deserto. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Você, com o jejum, se aprende a saciar a sua fome mais profunda, que é a fome e sede de Deus. Por isso o jejum é essencial, essencial. O Papa Bento XVI, certa vez explicando sobre o jejum, num discurso em 2009, ele disse o seguinte, que o jejum e a caridade são as duas asas da oração. O que isso quer dizer? O jejum, presta atenção, e a caridade são as duas asas da oração. Ou seja, a nossa oração só sobe a Deus, né? Asa pressupõe o quê? Um voo, né? Sim ou não? A nossa oração só sobe a Deus, filho, filha, quando ela é acompanhada pelo jejum e pela caridade. São as asas da oração. Olha que forte. Talvez você está pedindo muitas coisas a Deus e elas ainda não aconteceram porque está faltando jejum e caridade.
Caridade também é outro aspecto importantíssimo, né, na quaresma, o jejum, a oração, a caridade. E, gente, caridade quer dizer caridade, tá? Quer dizer ajudar quem precisa. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer, e ninguém é tão rico que não precise de nada, né? Como diz o ditado. Mesmo você talvez não seja uma pessoa abastada, você pode ajudar alguém, você pode, talvez a senhora tem 37 sapatos, né? Quantos pés a senhora tem? Um dia eu fui visitar uma casa de uma senhora que tinha uns 32, ela tinha, viu? Queria que eu abençoasse ainda. O marido até brincou, padre, o marido dela brincou, ali é o quarto do chulé, né? Falei, então lá eu abençoo de longe. Joga água benta, mas não entra, né? 30 e poucos sapatos. Com todo respeito, a senhora gosta de sapato, mas para que tudo isso, né? São Lourenço dizia que as coisas que nós temos de sobra no nosso armário pertencem aos pobres e não a nós. E no dia do juízo, Deus vai pedir conta para nós de cada uma dessas coisas. Talvez nessa quaresma está na hora da senhora, do senhor também, olhar aquela, da senhora agora, né? Aquele monte de bolsa que você tem que você não usa. Para que tanta coisa, né? O mundo de hoje está nos convencendo que a gente precisa de tanto para ser feliz. Tanto vestido, tanta roupa, tanto sapato. Você sabe que nós na Canção Nova, nós aprendemos com o Padre Jonas, é uma prática salesiana, né, de Dom Bosco, a fazer o Retiro da Boa Morte. Quem aqui já ouviu falar do Retiro da Boa Morte? Levanta a mão. Que bom, bastante pessoas já ouviram falar. O que é o Retiro da Boa Morte? Todo mês você se prepara para a sua morte. Não é que você quer morrer ou está pedindo a morte, não é isso. No sentido de você olhar para o seu armário, ver o que está sobrando e perguntar, se eu morresse hoje, será que eu tenho coisas sobrando aqui que não são minhas, que precisam ser de outras pessoas? E aí você pega, junta e doa para outras pessoas. Sabe? É uma prática bonita que todos os meses a gente faz na Canção Nova, a gente tenta fazer, né? E que nos prepara para a morte e nos coloca afinados na caridade, né? Porque, gente, eu vou ser sincero, eu tenho um pensamento comigo, uma intuição que Deus me deu. Se eu tenho uma roupa, a gente usa essa roupa de padre aqui, né, que se chama clergyman. Se eu tenho 2 dessa cor, às vezes eu preciso de 2, porque sua, a gente está pregando, né? Depois da missa você vem abraçar o padre, se o padre estiver muito suado com a camisa de 3 dias, você vai desmaiar no espírito, né? Na hora que o padre levantar o braço. Então tem que ter uma camisa a mais. Eu tenho 2, mas se eu ganhar a terceira, eu tenho comigo. Essa terceira não é minha. Eu não preciso de 3 da mesma cor. Eu vou dar para alguém. Para ser sincero, às vezes é difícil achar um seminarista do meu tamanho ali, né? Mas eu procuro um seminarista do meu tamanho, em outro lugar. Se eu tenho 2 tênis e eu receber um terceiro, para quê? Às vezes nem de 2 eu preciso. Eu vou dar para outra pessoa. Deus já me convenceu desde quando eu era noviço na Canção Nova. Isso há 20 anos atrás quase. Então, esse precisa ser o nosso olhar. O que está sobrando no teu armário? Caridade, jejum e oração. É a quaresma, gente. A gente precisa viver bem esse tempo. Como eu disse, eu pedi licença de não falar do assunto só das mulheres, para ressaltar essa tríplice dimensão da quaresma, que é o jejum, a penitência, a oração, a caridade, né? Que é importantíssimo.